Isto foi em 1962. Nós estávamos visitando a igreja apostólica. E o pastor era o irmão Samuel Johnson. E ele tinha voltado da Califórnia. Eu nunca tinha visto o irmão Branham. E naquele tempo tínhamos que ouvir as fitas naqueles velhos gravadores de roda a roda. E eu acho que aquilo era uma certa experiência, porque não é como agora, apenas apertamos um botão e apenas aprender como voltar ou como ir para frente. Mas as mensagens eram a semente da serpente, porque eu era pregadora. E naquele tempo, isso era comum. Nos anos 50 e 60, isso era muito comum. Então encontrei meu marido e me casei com ele em 1964. E ele tinha, a minha irmã tinha recentemente vindo de Jeffersonville, onde ele pregou o casamento e divórcio. E não eram como sermãos de 15 minutos. Nós nos assentávamos por hora, irmão Craig, e ligar aquele aparelho por meses e meses, porque não estávamos na presença de um homem, mas na presença daqueles sermãos. Isto simplesmente ia ao seu coração. Mas o irmão Johnson, uma noite pregou sobre mulher pregadora, e eu estava lá sentada, eu com o meu esposo, e havia mais 3 mulheres que estavam no meio de nós. E eu assentada lá, e eu senti como se você... Não foi como se eu estivesse vendo este homem, mas a presença era como assim diz o Senhor. E eu tinha servido o Senhor desde quando eu tinha 18 anos. Mas havia algo a respeito desta voz, e isso é o que nós somos hoje. Nós não temos mais um homem, mas a voz continua viva. Após todos estes anos, nunca me deixou. E estávamos assentados lá, e este sermão, o irmão Johnson, estava falando o que o irmão Branham disse sobre mulher e qual o seu papel na igreja. E como o Bunny disse, a gente sempre chegava e todo mundo falava e se apresentava. Mas aquela noite em particular foi um pouco diferente para mim, porque eu e meu esposo sempre íamos e sentávamos. Isto começou como que foi como se o irmão Johnson estivesse olhando diretamente a mim e apontasse o seu dedo. Mas ele não fez, mas eu sentia como se fosse falando comigo, você sabe? E ele simplesmente disse como que o Espírito do Senhor tinha visitado este profeta. E eu nunca tinha encontrado ele, mas eu disse, eu quero conhecer isso mais, porque eu não quero me perder. Então ele pregou para mim, James e algumas outras irmãs que tinham vindo conosco. E quando saímos para fora, ela olhou para mim, James, e colocou a mão na cintura e disse, nenhum homem vai dizer a mim que eu não tenho chamado para pregar. E eu de pé ali foi como se me veio uma luz e eu pensei, mas se é Deus, por que ela não quer ouvi-lo? Bem, nenhum homem vai me dizer. E eu acho que assim como muitas hoje, elas não querem ouvir o homem. Mas eles não reconhecem que há uma voz lá. E eu disse, desta noite em diante, eu seguirei o que eu posso ouvir. Bem, aquilo foi em 1963, 1964. Isso tem nos custado muito esforço. Temos atravessado muitos vales. Muitos têm vindo, outros têm ido. Mas, por alguma razão, irmão Craig, nossos pés ainda estão aqui. E se há alguma coisa mais que Ele quer para nós, nós queremos ouvir isto. E se parece que agora há mais revelações que nós teremos que ter nos próximos poucos anos, se nós ainda estivermos aqui, porque lá atrás era casamento, divórcio, era a semente da serpente, eram as vozes. Mas agora vemos mais do que jamais tivemos visto. E agora, como disse nesta manhã, nós estamos nesta profecia. Então, ainda estamos aqui. Tem se passado muito tempo, mas a voz ainda está viva. James. Bem, quando eu tinha 10 anos de idade,
Estávamos em Tennessee, entramos em um caminhão da fazenda, atravessamos o rio Mississippi, fomos para Missouri e fizemos jornada para Burrow, Arkansas. E então chegamos no tabernáculo e eu vi tanto milagre sendo feito lá que você não vê hoje. E quando eu estava sentado lá, no corredor, havia uma garota na mesma idade que eu, cerca de 10 anos de idade. O irmão Branham estava orando pelos enfermos e ela começou a criticar os enfermos. E eu olhei para ela e ela continuou a fazer gracinhas e criticar. De repente ela teve um ataque e começou a escumar pela boca. E sua mãe começou a gritar. E o irmão Branham parou e disse: "Traga esta garota para mim." E a mãe dela subiu com ela e o irmão Branham perguntou: "Isso já tinha acontecido com ela antes?" Ela disse: "Não, senhor." E ele disse: "Você sabe por que isso aconteceu com ela?" A mãe disse: "Não, não sei." Ele disse: "Esta garota estava ali criticando do que estava acontecendo aqui, o que Deus estava tentando fazer." E disse: "Eu quero que todos fiquem em silêncio." E aquilo aconteceu perto do meu assento. Eu estava com muito medo. E ele orou por aquela criança e o Espírito deixou ela. E ele disse para aquela garota: "Você nunca mais zombe de pessoas enfermas outra vez." E na mesma noite havia um homem que usava muletas por 38 anos. E o irmão Branham orou por ele, e ele jogou as muletas através da congregação e saiu correndo. Você sabe, minha mãe e meu pai também viu tudo isto. Sua irmã também. Mas eu sou o único da família, pela graça de Deus, que nunca deixei isto. Nós tínhamos nossa posição. A mamãe tinha sua posição na igreja pentecostal. E nós fomos ao irmão Johnson naquele sábado à noite. E ele pregou o inferno para a aniquilação. E eu digo a você, parecia que fogo saía dos olhos dele. Então entramos no carro e começamos a voltar para casa. E eu disse: "Patty, nós vamos voltar no próximo sábado à noite." Eu disse: "Aquele homem tem algo que nós precisamos." Então no próximo sábado à noite nós fomos. E voltando para casa eu disse: "Nós vamos deixar a igreja pentecostal." E eu estava dirigindo domingo de manhã o carro do meu pastor, da transmissão de rádio de Ypsilandia, porque eu era locutor. E minha cunhada era cantora e estava no banco de trás. E eu disse para ele, quando estávamos indo para casa, eu disse: "Este é o meu último dia aqui." Eu disse: "Estamos indo ao irmão Johnson." Eu disse: "Ele tem algo que eu e minha esposa necessitamos." Ele riu e disse: "Se você for para lá, você é um desviado." Eu disse: "Bem, isso não me machuca, porque eu já estou desviado." Eu disse: "Estou em descobrir o que são todas essas coisas." E isto foi em 65, irmãos, e estamos aqui desde aquele tempo. Temos passado através de divisões de igreja e pessoas que têm criticado muitas coisas que nós não entendíamos e muitas que não entendemos ainda. Quando chegarmos diante de Deus, vamos dizer para Ele: "Nós ainda não entendemos." Mas Ele nos fará entender tudo naquele grande dia. E eu quero que minha alma esteja correta quando eu for chamado desta terra. Irmão e irmã Wallace, isto é uma âncora. Sim, isto é nossa âncora. Esta âncora nos ajudou todos esses anos, irmão. 57 anos. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.